maravilhosa! Eu tô aqui hoje para mais uma aula sobre esse livro foda, Mais Esperto que o Diabo, que é o livro que eu tô usando na nossa segunda temporada aqui no YouTube. Exatamente, se você tá chegando aqui agora, saiba que existe uma temporada anterior baseada no meu livro preferido sobre finanças, que chama A Mente Acima do Dinheiro. Então corre lá, assiste aquelas aulas que você vai entender como que os dois livros, né, como que os dois autores estão se conectando nessas duas jornadas. É muito maravilhoso. E se você está chegando aqui hoje e ainda não me conhece, eu sou a Naytri Brant, eu sou educadora e estrategista financeira, trabalho com finanças desde 2009, né, à frente de grandes empresas, criando estratégias financeiras robustas que pudessem elevar os faturamentos. E a partir da pandemia eu escolhi trabalhar com mulheres que empreendem. Então tudo que você assiste aqui comigo é para que você possa aplicar dentro da sua vida pessoal, nas suas finanças pessoais e no seu negócio, para que você construa negócios sustentáveis do ponto de vista financeiro, energético e da gestão de tempo. Ok, maravilhosa? Então já começa curtindo esse vídeo aqui. Se você ainda não está inscrita no canal, inscreva-se, ativa esse sininho que tá aqui, ó, porque todas as terças-feiras, quando eu entregar um vídeo novo, você vai receber um aviso pelo seu e-mail e aí você não perde essa jornada sobre como o seu cérebro maravilhoso faz as suas escolhas financeiras ao longo do dia a dia. Combinado? Então, maravilhosa, bora para a aula de hoje porque ela tá incrível. A gente vai continuar no diálogo entre autor e diabo. E nessa aula aqui, o Diabo vai contar pra gente 4 ferramentas que ele utiliza para instaurar o medo na mente das pessoas e para controlar 98% da população. Se não bastasse isso, ele vai contar pra gente qual que é a cola que faz com que essas pessoas fiquem agarradas nesse processo de inalienação, que elas parem de usar a própria mente e que elas sejam facilmente manipuladas, né, e que tomem decisões de acordo com a manada. E lá no finalzinho, né, depois de contar quais são as 4 ferramentas mais potentes que ele usa, qual que é a cola para te deixar agarrada a isso, ele vai dar uma pincelada em quais seriam os 10 princípios que, se todos nós, seres humanos, estivéssemos atentas, nós não cairíamos, né, na garra do diabo, né? A gente não cairia nesse lugar de ficar alimentando o nosso eu da escassez. Então, bora lá, porque tem muita coisa importante para você aprender aqui. Já pega o seu caderno, né? Para você que está me assistindo enquanto aula, pega o seu caderno, pega a sua caneta e bora lá anotar. E para você que está me assistindo enquanto um podcast, que eu sei que tem muita gente que está me escutando enquanto está fazendo outras coisas, vai pescando as ideias e aí a hora que você parar a sua atividade, faça algumas anotações aí para que você comece a aplicar no seu dia a dia. Quais são as 4 ferramentas mais potentes que o diabo usa para fazer com que a gente fique presa ao medo e a partir de então a gente já conhece a historinha, né? Quanto mais medo, menor a minha capacidade de analisar prós e contras na hora de tomar as minhas decisões financeiras, mais eu escolho de acordo com a manada, mais eu fico paralisada e mais eu sou manipulada. E a gente vai começar pela bajulação. Ele vai usar a bajulação como uma isca, como se fosse uma porta de entrada para que ele comece a ocupar o lugar preferido dele, né, no universo, que são os seus pensamentos. E através da bajulação, ele diz que ele vai acessar 2 lugares muito importantes como forma de manipulação dos seus pensamentos, que são 2 fraquezas humanas, a vaidade e o egocentrismo. Então, de acordo com o mecanismo dele, ele vai fazer alguma coisa que ele vai te bajular, isso vai alimentar a sua vaidade ou vai alimentar o seu egocentrismo, e aí você está abrindo uma portinha para que ele alugue um triplex dentro dos seus pensamentos. E preste atenção nisso aqui que interessante, até dentro da mente do diabo, né, dentro do discurso do diabo, existe lugar de mulher e de homem. Tá precisando dar uma atualizadinha aí, né, diabo? Bora lá. Presta atenção aqui, maravilhosa. De acordo com o diabo, ele vai acessar as mulheres de uma forma fácil através da vaidade.
E ele diz que todas as vezes que a gente elogia uma mulher e diz que ela tá bonita ou que ela se arrumou fantasticamente bem, isso é uma forma dele abrir uma portinha para começar a ocupar um espaço dentro da nossa mente. Ao mesmo tempo, ele diz para os homens que a forma com que ele faz para abrir essa portinha é alimentando o egocentrismo deles, elogiando o corpo físico, né, forte, e dizendo que eles são grandes homens de negócio. Eu confesso que eu achei, engraçado e divertido, porque até aqui existe, né, a forma como você alimenta a vaidade de uma mulher, a forma como você alimenta o egocentrismo de um homem, um pouquinho arcaica, né, um pouquinho desatualizada. Mas pensa aí que ele está querendo dizer que através da bajulação ele consegue alimentar a vaidade e o egocentrismo no homem e na mulher, né? E aí a gente vai dar uma atualizada nos conceitos dele, para que ele abra a porta e comece a ocupar uma parte maior dentro dos seus pensamentos. Então é super interessante entender que essa é uma das formas que ele usa para poder te manipular aí ao longo do dia a dia, né? E aí, de novo, eu vou abrir um parêntese, né? Aqui a gente tá falando de um diálogo entre o diabo. Já falei que se você quiser descolar desse arquétipo, você pode pensar no eu da escassez e no eu da prosperidade. O eu da escassez é quando ele menciona o diabo, que vai te manipular e vai te prender em lugares de escassez através do medo. E o eu da abundância seria o eu da fé, né? Do divino, de Deus, onde não há limites para que você consiga construir tudo aquilo que você quer. Então, muito interessante. Lá no início dessa temporada, o diabo deixou claro pra gente que ele não é uma figura mítica, né? Ele não é um ser, mas que ele é uma energia e que o lugar onde ele mais gosta de morar é dentro dos nossos pensamentos e na nossa mente. Então aqui ele tá contando 4 formas, né? 4 ferramentas que ele usa para poder se manter mais tempo dentro da sua mente. Então presta atenção, bonita, que ele já contou pra gente que uma delas é a bajulação. E a segunda, ele vai dizer que é o fracasso. De acordo com as estatísticas do diabo, raramente uma pessoa em cada 10.000 permanecerá tentando após fracassar 2 ou 3 vezes. Então, olha que interessante. Ele diz pra gente que o fracasso acaba com a moral, destrói a autoconfiança, liquida o entusiasmo, enfraquece a imaginação e afasta qualquer tipo de propósito definido. E ele vai usar o exemplo de Thomas Edison, né? Que todo mundo sabe aí, historicamente, que fracassou inúmeras vezes até descobrir qual que era a contribuição dele para a humanidade, ou seja, uma pessoa que nunca desistiu. E ele diz que as pessoas que conseguem converter o fracasso em um trampolim para alcançar grandes resultados, vão obter sucesso na vida. Enquanto as outras pessoas que utilizam o fracasso como um álibi para não produzir resultados, vão ser as pessoas que vão desistir ao longo da jornada e que serão facilmente manipuladas pelo diabo. E aqui é muito interessante a gente lembrar do início do livro, porque a gente sabe que o autor procurou um mentor, né, que a gente já conversou sobre isso lá no início, que era um empresário muito bem sucedido, 50 anos mais velho que ele, que pôde transpor toda a sua experiência para ele, e o mentor dele faz um alerta, dizendo que ele ia descobrir os princípios do sucesso através de entrevistas de pessoas fracassadas do que através de entrevistas de pessoas bem-sucedidas. E aqui tá a justificativa, né? Tá exatamente o porquê. As pessoas que foram bem-sucedidas, ele ia conseguir entender como elas saíram de um ponto para o outro e obtiveram sucesso na vida. As pessoas fracassadas, que são consideradas fracassadas, ele ia passar por todos esses processos e entender aquelas que estão sendo sucumbidas pelos fracassos, de acordo com a estatística do diabo, né? 3 fracassos seriam suficientes para que essas pessoas desistissem de seus projetos, e aquelas pessoas que estão fracassando inúmeras vezes, mas que não estão sucumbindo no processo e vão continuar buscando e correndo atrás dos sonhos dela, custem quantos fracassos custarem. Então, olha só, o livro começa a se conectar, né, as informações que ele vem recebendo lá do início, desde o mentor dele, que era uma pessoa mais experiente com ele,
com o diálogo e a gente vai entendendo a potência que tem quando a gente aprende por observação pessoas que não deram certo, onde é que elas fracassaram, como que a gente pode aprender com isso, para que a gente não precise passar por esses mesmos fracassos, mas também que a gente tenha a coerência de entender que sim, a gente vai fracassar algumas vezes, né? Nem tudo vai sair exatamente como aquilo que a gente queria, mas se você tiver em mente que se você não se podar pelos seus fracassos, que ok, eles vão acontecer, mas que você vai ser mais forte que eles, vai continuar o seu processo, você não vai ser corrompida pelo diabo. Você vai conseguir alimentar por mais tempo o seu eu da abundância. Então você vai enxergar os seus resultados em algum determinado momento da sua vida. Ok, maravilhosa? Então presta atenção aí. Fracassar não significa que é a hora de você fechar a porta. Pelo contrário, significa que é a hora de você continuar insistindo nos seus planos. Às vezes você precisa recalcular a rota ou então elaborar um pouco mais os seus processos, mas não desista. Ele fala também que o verdadeiro ativo, né, de todos os homens do sucesso é exatamente a capacidade de superar o fracasso. Então olha aí, bonita, não desiste de você, não desiste do seu negócio, tá? Pode ser que seja um pouquinho mais demorado, um pouquinho mais difícil do que aquilo que lhe contaram, mas vai dar certo. Então olha só, o diabo já trouxe pra gente a bajulação, o fracasso, e a terceira ferramenta que ele usa para te manipular é a propaganda. E aqui eu quero ler um pedaço do livro para você entender o que é que ele denomina como propaganda e a gente vai puxar um gancho lá pro livro A Mente Acima do Dinheiro, que você vai entender. Essa é uma chamada que eu faço constantemente para você e aqui você vai ver o ponto de vista do autor sobre isso. Para começar, eu preciso que você entenda que propaganda é qualquer instrumento, plano ou método pelo qual as pessoas podem ser influenciadas sem saber que estão sendo influenciadas. Então, olha a sutileza. Você está sendo influenciada sem saber que está sendo influenciada a tomar decisões de acordo com a manada. E aí ele diz que ele ensina isso em escolas públicas e privadas, que ele mistura propagandas com notícias do mundo e que ele está em todos os lugares. Vejo que a propaganda sempre acha o seu caminho. Coloco cor nos filmes animados, faço com que ela entre em cada casa onde tenha rádio ligado, faço com que ela esteja nos quadros, nos jornais, nos programas de rádio, eu espalho em todos os lugares onde as pessoas trabalham e fazem negócios. Uso a propaganda para encher as salas dos tribunais, das varas de família, principalmente quando se trata do divórcio. Também faço com que a propaganda sirva para destruir negócios e indústria. Na verdade, a propaganda é o meu principal instrumento para iniciar corridas aos bancos. Meus propagandistas cobrem o mundo de forma tão eficaz e tão completa que consigo iniciar epidemias de doenças, incitar os líderes para a guerra ou fazer com que os negócios entrem em pânico sem ninguém saber nem por onde começou. Então, através da ferramenta, o diabo usa de todas essas formas para que ele instaure um medo e, através disso, ele controle você. Por que a gente vai fazer uma chamada com a jornada anterior? Porque lá na Mente Acima do Dinheiro, a gente conversou muito sobre a propaganda ser usada para propagar medo. E a gente já entendeu que medo é uma ferramenta de controle, que congela você, que faz com que você não tenha capacidade de tomar decisões, ativa o seu cérebro reptiliano e te tira do controle para fazer escolhas que são coerentes de acordo com a estratégia que você desenhou para a sua vida, para os seus negócios. Então essa é uma das ferramentas que ele usa. Então, de novo, aqui a gente está trabalhando sobre a psicologia financeira, né? Sobre finanças comportamentais. A gente conversou isso no A Mente Acima do Dinheiro, a gente está conversando nisso aqui, mais esperto que o diabo. Como é importante a gente entender do que a gente se alimenta, de quais são as informações que a gente se alimenta, o que a gente escuta no jornal, o que a gente lê nos jornais, escuta no rádio, aquilo que vem pra gente através das redes sociais, né? Eu vejo muita empreendedora paralisada, sem saber o que fazer,
completamente indecisa de tanta informação que está consumindo a respeito do negócio dela ali em redes sociais. Uma pessoa fala que você tem que publicar todos os dias, outra fala que você não precisa publicar todos os dias, uma fala que só vai dar certo se você patrocinar, a outra fala que é só no orgânico, uma você tem que criar estratégias de Reels, outra você tem que criar isso, criar aquilo. É tanta estratégiazinha solta, pipocando, igual uma pipoca dentro da panela mesmo, que você fica tipo tentando pegar ela com as mãos assim e aplicar dentro do seu negócio e você não consegue resultado. Primeiro que, quando você olha para isso, a primeira coisa que seu cérebro vai entender é: se eu não fizer isso, vai dar errado. Então, olha só, você está alimentando o seu medo. Se eu não faço isso que estão me ensinando, eu não vou conseguir ganhar dinheiro como essa pessoa está ganhando, eu não vou conseguir ganhar clientes como ela está ganhando, eu não vou conseguir construir uma comunidade ou ter seguidores como ela está ganhando. Então, você está alimentando o seu medo, o seu eu da escassez. E você não tem tempo hábil e às vezes nem estratégias de negócio para poder se aprofundar nisso tudo e entender o que é que vai funcionar para você, para o seu negócio, de acordo com a sua estratégia, com o seu planejamento, com o seu propósito, onde é que você quer chegar. É importante você entender que a grande maioria das coisas que você vem consumindo, elas estão causando algum tipo de emoção em você. E essas emoções vão alimentar as suas ações. Agora você precisa entender se o conteúdo que você está consumindo, se ele está te paralisando, retardando os seus processos dentro do seu negócio, porque você fica indecisa e não sabe qual caminho tomar, e aí você está alimentando o seu eu da escassez, ou se esses são conteúdos que estão te ajudando a evoluir, que estão te ajudando a prosperar, a alimentar o seu eu da abundância, e você está se colocando em movimento e colhendo resultados que são satisfatórios e de acordo com aquilo que você escolheu para você e para o seu negócio. Faz sentido? Então, a partir de agora, eu quero que você olhe se tudo que você vem consumindo está servindo para te manipular e te controlar através do medo, ou se isso está servindo para te impulsionar e alavancar os seus resultados, ok? Presta atenção nisso, é a hora de fazer uma varredura virtual. E a quarta ferramenta que o diabo ama usar para manipular a sua mente é o suborno, maravilhosa. Presta atenção nisso aqui. Minhas melhores propinas são amor, sexo, ganância pelo dinheiro, desejo obsessivo em ganhar alguma coisa por nada, são jogos de azar, vaidade nas mulheres e egocentrismo nos homens, desejo de ser mestre dos outros, desejo por tóxicos, narcóticos, desejo pela autoexpressão através de palavras e atos, desejo de imitar os outros, desejo pela perpetuação da vida após a morte, desejo de ser um herói ou uma heroína, desejo por alimento físico. Ele vai te subornar através daquilo que você mais deseja. Ele trouxe algumas formas de desejo. Ele traz um exemplo a respeito do dinheiro, onde ele vai colocando ali, você vai ganhando um pouquinho de dinheiro, você vai fazendo determinadas coisas, ganhando, você entende que você está no caminho certo, e aí de repente quando você acha que você vai abocanhar uma parte maior, ele tira isso de você, aí você fracassa. Aí você fica lá desanimada, achando que empreender não é pra você, que isso não vai te levar a lugar algum. Aí você tenta mais uma vez, e ele vai usar o mesmo mecanismo. E aí você tenta mais uma vez, e ele diz que a partir da terceira, a grande maioria desiste e se entrega. Então é nessa hora que você vai buscar um edital de concurso público para estudar, é nessa hora que você vai se candidatar, né, se colocar de novo no mercado para ser contratada por uma outra pessoa e desistir do seu sonho de empreender. Então, bonita, se você quer ter controle sobre as suas decisões, ter controle sobre os seus pensamentos, aprender a fazer escolhas que são mais coerentes com os resultados que você quer trazer para sua vida, desistir não é uma opção. Tatua isso aí. Escreve isso num post-it. A gente não tem escrito coisas no post-it? Escreve lá no post-it. Desistir não é uma opção. Leia isso todos os dias, principalmente naqueles dias onde você vai estar
desanimada, achando que as coisas não dão certo pra você. Quando você entra nas redes sociais, tá todo mundo feliz, ganhando dinheiro, viajando, com roupa assim, com roupa daquele jeito, com joia, com isso e aquilo, e você não tá vivendo essa experiência e você acha que o erro tá em você. Não, você tá sendo testada pelo diabo. Você está sendo testada pela vida para que você aprenda se você quer alimentar o seu eu da escassez ou o seu eu da abundância. Ok, maravilhosa? Então, desistir não é uma opção. E antes que eu te conte qual que é a cola que o diabo tá usando para poder te grudar a ele, né? Para que você fixe ele cada vez mais dentro dos seus pensamentos, ele faz uma chamada aqui super interessante que vem através de uma pergunta do autor, que quer entender se a maneira como o dinheiro é adquirido, se ele pode ser determinado como uma bênção ou como uma maldição. Que é basicamente se o dinheiro pode ser considerado bom ou ruim. A gente já falou sobre isso, né? Que o dinheiro não tem uma energia própria, que você, enquanto pessoa, vai pegar a sua energia e vai vestir no dinheiro como se fosse uma capinha. Então, olha que interessante esse ponto de vista aqui. Ele pede para que a gente dê uma olhada naquelas pessoas que adquiriram grandes quantias de dinheiro de forma abrupta, sem tempo suficiente para ganhar sabedoria de como lidar com ele. A gente vê isso todos os dias, né? Antes a gente via muito isso através de artistas que ficavam famosos da noite para o dia. A gente via muito isso com atletas. Hoje em dia a gente vê muito isso no digital também, né? Alguém que explode, que viraliza e que de repente está ganhando muito dinheiro da noite para o dia. Ele diz que normalmente essas pessoas elas tendem a perder o dinheiro com muita facilidade, porque elas foram privadas da autodisciplina que vem do fato de se trabalhar para conquistar o seu dinheiro. Isso é uma fala do diabo. Então ele quer dizer pra gente que todas as vezes que a gente ganha dinheiro com muita velocidade e a gente não é preparado para aquilo, a gente tende a se perder dentro desse processo e aí esse dinheiro passaria a ser uma maldição, de acordo com as falas do autor. O que eu quero chamar a atenção aqui? A gente já conversou sobre a zona de conforto financeira, né? Quando a gente falou sobre o efeito caranguejo no barril na jornada anterior. A gente é educado, a gente é criado a estar numa zona financeira. E essa zona financeira, ao longo da nossa vida, ela passa a ser confortável. E às vezes a gente vai ter dificuldade de ascender, como às vezes a gente vai ter dificuldade também de decrescer. Por quê? Porque em alguns determinados momentos pode ser que a pessoa quebre e ela precisa diminuir, né, o padrão de vida dela ali. E às vezes ela vai ter muita dificuldade de fazer isso, né, de mudar os padrões de consumo. E isso vai demorar, vai fazer com que ela se enrole cada vez mais e demore muito mais tempo nesses lugares de escassez, porque ela não consegue se adequar de forma rápida e fácil. A mesma coisa também acontece quando você ascende, porque existe uma necessidade de pertencimento e que às vezes você vai ascender de uma forma rápida sem entender como lidar com esse dinheiro e você vai criar mentalmente de uma forma inconsciente estruturas para que você perca o seu dinheiro e volte para a sua zona de conforto financeira. Então é justamente sobre isso que ele está falando aqui. Pessoas que tendem a ganhar dinheiro numa velocidade muito grande e numa quantidade muito grande e que não tiveram o costume, não desenvolveram o hábito, a autodisciplina de como gerir aquilo, elas têm uma grande probabilidade de perder tudo, ou seja, inconscientemente elas vão fazer movimentos onde elas vão retornar para sua zona de conforto financeira. Então vamos lá. Por analogia, olha que interessante essa passagem que ele vai trazer aqui pra gente. Ele diz que as pessoas que não são alienadas, elas sabem lidar com dinheiro independente da quantidade de dinheiro que elas têm em mãos. E aí, ele diz que se a pessoa tem uma estratégia, se ela deseja crescer, tem um planejamento, tem um propósito, sabe o que está fazendo e precisa de mais dinheiro, essa pessoa consegue sim ir a bancos, pegar dinheiro emprestado, né? Ele usa até a palavra legítima, de forma regular, pagar uma taxa decente de juros, por isso aplicar dentro do seu negócio, dentro daquilo que ela gostaria de fazer e prosperar ainda mais, ganhar ainda mais dinheiro, pagar, né, o seu empréstimo ali. E ele pode usar desta artimanha ao longo da vida sem
se perder nessa trajetória, né, e sem se vender para o diabo, digamos assim. Ao mesmo tempo, ele diz que as pessoas que são alienadas, elas não têm essa capacidade de criar uma estratégia dentro do seu negócio, de prosperar, porque elas estão com tanto medo, né, que elas vão se enrolando cada vez mais e que normalmente essas pessoas procuram agiotas. Elas pagam o que for necessário, né? Deixa relógio, casa, carro, enfim, para pagar, né, essas taxas de juros sem receber nada em troca. Por quê? Elas vão na sede de, às vezes, comprar um carro, na sede de, às vezes, comprar uma casa, na sede, às vezes, de realizar um sonho, que não é algo que vai monetizar essa pessoa, diferente dos que não são alienados. Elas pegam dinheiro para realizar um sonho e elas acabam entregando muito mais por isso. E aí essas pessoas estariam vendidas ao diabo, porque elas vão criar o temor da pobreza, né? Porque daí elas vão ficar cada vez mais endividadas. Então olha isso que interessante. Eu falo muito sobre isso dentro da minha mentoria, que a gente precisa enxergar a casa pronta para a gente saber onde investir primeiro, que isso traga retorno financeiro para a gente crescer, para depois a gente alimentar os nossos sonhos. E não fazer o contrário. E é exatamente isso que ele está trazendo aqui. Quem não se aliena sabe exatamente o que fazer com o dinheiro para que ele cresça cada vez mais, para que você prospere cada vez mais, para que você realize os seus sonhos com facilidade, sem estar endividado, sem estar agarrado nesse medo do não ter. Ao mesmo tempo, as pessoas que se alienam, elas não têm a capacidade de criar essa estratégia, de projetar o seu futuro, elas estão pensando só no amanhã, elas querem realizar um desejo rápido e aí elas acabam se fudendo no processo. Presta atenção para você entender quem é que você quer ser nesse momento. Se você quer ser a pessoa que tem estratégia e que sabe como prosperar na vida e nos negócios, ou se você quer ser uma pessoa que quer realizar sonhos rápidos e ficar cada vez mais endividada e perdida dentro dos seus processos, ok? Maravilhosa? Além do autor, né, dentro desse diálogo, fazer com que o diabo confesse quais são as 4 ferramentas mais importantes que ele usa para abrir uma portinha e começar a ocupar a sua mente, ele vai dizer pra gente também qual que é a cola que ele usa, que é extremamente eficiente para te manter nesses lugares de medo e abrir cada vez mais espaço para que ele more dentro dos seus pensamentos. E a cola maravilhosa que ele vai usar são os hábitos. Olha que foda isso! Então, de acordo com o diabo, quanto mais você se habitua a pensar da mesma forma, a agir da mesma forma, a permitir com que o medo lhe domine, quanto mais tempo você fica nisso, mais você está colando você a ele e cada vez mais difícil vai ser de você sair desse lugar. Ao mesmo tempo, ele vai deixar claro que é justamente quando você consegue quebrar um hábito que você vai conseguir descolar dele. E aí você vai conseguir alimentar o seu eu da prosperidade. Então lembra, o autor trouxe pra gente lá no início que temos 2 eus dentro de nós, o eu da abundância e o eu da escassez. Durante muito tempo ele alimentou o eu da escassez dele, até que ele despertou e entendeu que existia um outro eu da abundância e que ele precisava acessar esse eu. Ele quebra um hábito que ele tinha, acessa isso aqui, mas entende que aquele hábito que ele vinha fazendo de várias vezes, né, repetidamente ao longo da vida, ele é muito forte. Então, por isso que ele precisa estar sempre muito consciente, muito atento, sair do automático para que ele não continue repetindo aqueles hábitos que o levavam a propagar cada vez mais o seu eu da escassez. Então ele quebra um hábito, ele realiza algo de uma forma diferente, ele acessa um outro lugar, ele entende que isso é muito legal e aí ele vai precisar estar atento para começar a repetir cada vez mais esses hábitos que o levam à prosperidade. Então o diabo aqui deixa claro pra gente que o hábito é a cola que vai te ligar a ele, porque você tá tão habituada que você
inconscientemente, automaticamente, continua tomando as mesmas decisões, fazendo as mesmas escolhas e se mantendo nesse lugar de escassez. Mas ao mesmo tempo que o hábito é essa cola que te coloca com ele, ele também é a forma que você vai quebrar o seu padrão de escassez. E aí você vai precisar realizar algo de um jeito diferente. Topar correr riscos de uma forma diferente, mudar a sua estratégia de jogo. E quando você faz isso, você acessa um lugar de prosperidade, você precisa começar a entender quais foram as ações que você realizou, quais eram os pensamentos e as emoções que lhe levaram a agir dessa forma e começar a praticar isso de uma forma repetida para que você mude os seus hábitos. Você precisa entender quais são os seus hábitos de vida, quais são os seus hábitos financeiros, colocar atenção nisso, porque se você quiser mudar alguma coisa na sua vida do ponto de vista financeiro ou qualquer área da sua vida, isso não vai ser feito de forma automática. Você precisa ter muita consciência do que você está fazendo, consciência do que você deseja fazer, para que você comece a instaurar esse novo modelo de ser, de existir, né, e de estar na sua própria vida, para que isso se torne um hábito, o hábito da repetição, que nada mais é, bonita, do que o treinamento comportamental, que a gente vem falando desde a mente acima do dinheiro, que eu já cansei de te convidar para clicar no link que tá aqui, ó, na descrição desse vídeo e entrar para dentro do meu grupo do WhatsApp, porque todas as quartas-feiras a gente faz um exercício de treinamento comportamental, para que você olhe para os seus hábitos que estão te prendendo na escassez, compreenda o que é que você está fazendo, entenda como a sua mente está lhe levando a fazer essas escolhas, para que você tenha possibilidade de fazer escolhas diferentes. E a partir deste momento você vai treinar o seu cérebro a ir apagando aqueles hábitos maléficos, indesejáveis, e a construir novos hábitos saudáveis e prósperos. Gente, é muito maravilhoso. O que você tá fazendo que você ainda não tá dentro do meu grupo do WhatsApp? O que você tá fazendo que você ainda não curtiu esse vídeo? Ainda não se inscreveu nesse canal? Bonita, me ajuda a te ajudar, né? Porque eu já falei pra você que o que eu posso trazer pra você é conhecimento. O que eu posso fazer por você é lhe provocar, mas a única pessoa que vai ter a capacidade de mudar os próprios hábitos, de sair desse lugar de alimentar o eu da escassez para poder alimentar o eu da prosperidade, é só você. Todas as quartas-feiras eu vou te entregar um exercício para que você questione a sua mente, para que você saia do automático, para que você crie a possibilidade de elaborar novos hábitos dentro da sua vida e então treinar seu cérebro lindo para que você permita com que o eu da abundância ocupe um lugar gigantesco dentro da sua mente e te leve a realizar todos os sonhos que você tem tanto no seu negócio quanto na sua vida, ok? Olha que interessante isso, a gente já conversou sobre isso em uma das aulas dessa temporada, que é sobre o medo de ser criticada. E eu vou focar nele porque eu sei que esse é um dos maiores medos das mulheres que me contratam dentro dos processos de mentoria financeira. Inconscientemente, elas vão deixando de fazer coisas que são importantes para o negócio, elas vão deixando de tomar determinadas decisões, principalmente se essas mulheres, além de empreendedoras, são mães, porque existe um medo muito grande de ser criticada, né? Existe o tal de lugar da mulher, aquilo que se espera de uma mulher, o jeito dela agir, o jeito dela não construir um negócio próprio, né? O jeito dela não prosperar financeiramente. Então, a partir do momento que elas começam a descolar disso, né? E escolher fazer coisas de um jeito diferente, esse medo de ser criticada vem muito forte. Então o autor faz dentro do seu diálogo com o diabo, ele traz uma das perguntas que é a seguinte: qual o principal obstáculo para aparecer, né, pensadores no mundo que possam transformar o mundo? E ele diz que o principal obstáculo é o medo da crítica. Talvez possa interessar a você de que o medo da crítica é a única arma eficaz que eu tenho para lutar contra você. Se você não tivesse medo de publicar
esta confissão, né, que é o manuscrito do livro, por exemplo, após arrancá-la de mim, eu certamente perderia o meu reino na terra. Então aqui nesse diálogo, o diabo tem certeza de que ele vai ter tanto medo de ser criticado, que ele vai ser engolido, né, pelas pessoas religiosas, pelas pessoas que são discípulos do diabo, que ele tem certeza absoluta que o autor não vai ter coragem de publicar esse livro. E ele fala justamente sobre o medo da crítica. Então, quantas são as coisas incríveis que você está deixando de produzir no seu negócio e na sua vida por medo de ser criticada? Quantas são, né? Eu vou trazer uma analogia aqui que eu gosto muito de pensar sobre mim mesma. Obviamente que é lúdico, tá, gente? Não significa que é isso que eu acredito que vai acontecer quando eu morrer. Mas vamos lá, eu acho que é um exemplo muito legal da gente ter na nossa cabeça todas as vezes que a gente pensa em desistir de alguma coisa ou que a gente adia a realização dos nossos sonhos. Na minha cabeça eu criei a seguinte situação: é como se quando eu morresse, eu chegasse no céu e Deus decidisse colocar toda a minha vida, toda a minha trajetória numa televisão. E que ele tivesse um controle remoto na mão e ele fosse me fazendo algumas perguntas ao longo dela. E aí, por exemplo, eu tô lá decidindo que eu vou mudar de profissão. Tô pensando em mudanças grandes. Ou então que eu vou mudar de cidade, que eu vou mudar de país, ou que eu vou comprar uma casa, enfim. Em todos esses momentos de mudança grande, que passasse lá na TV e eu desistisse da minha mudança, ele parasse o controle e falasse assim, mas desistiu por causa de quê mesmo? E aí comigo eu pensava assim, desisti porque minha mãe não deixou. Ou então desisti porque naquele momento eu precisava cuidar da minha avó. Ou porque naquele momento eu senti medo e insegurança de não dar conta. Ou porque naquele momento eu precisava ajudar fulano e eu não podia focar no meu negócio. E aí as minhas respostas, elas são tão bestas e tão bizarras que esse exemplo serve para eu chegar no seguinte ponto que eu quero trazer aqui para discutir com vocês. No final, a minha vida vai acontecer ou não por mim mesma. Seria tão ridículo que eu deixasse de realizar um sonho meu por medo de ser criticada? Ou então, eu adoro dizer, né, tipo assim, pela mãe, por que você não fez isso? Porque minha mãe não deixou. Aí eu penso assim, nossa, mas eu já passei dos 40, eu deixei de fazer isso porque minha mãe não deixou. Essa pra mim é a melhor analogia, porque às vezes a nossa desculpa é tão besta quanto a minha mãe não ter deixado. Naitre, por que você não fez isso? Porque minha mãe não deixou. Eu imagino Deus olhando pra mim e falando assim, é sério isso, Naitre, que você deixou de fazer alguma coisa porque sua mãe não deixou ao longo dos seus 40 anos? E aqui eu quero que você use essa analogia pra tudo, porque você usar essa expressão, a minha mãe não deixou, ela é tão bizarra, ela é tão besta, que você vai conseguir levar isso pra todos os lugares na sua vida e você vai começar a ignorar o seu medo de crítica, porque vamos lá. Naitre, eu queria criar um serviço assim, assim, assim. E por que você não fez? Porque eu tive medo do meu marido achar esquisito, me julgar por isso. Ou então eu tive medo da minha amiga. Ou então eu tive medo da minha mãe. Enfim, quando você consegue trazer essa analogia para sua vida prática e pensar nisso, né? Tipo, Deus lá em cima te questionando. Mas foi por isso que você desistiu desse sonho? Foi por isso que você não seguiu em frente? Parece tão ridículo e tão surreal que me gera uma certa vergonha de eu pensar assim, putz, exatamente, eu não fiz por isso. As pessoas vão criticar o tempo todo. Quanto mais próxima ela é de você, muito provavelmente ela vai te criticar ainda mais do que uma pessoa que não te conhece. E não entende que isso é por ruindade, não é porque ela não quer te ver crescer ou prosperar na vida. Muitas das vezes, quem está perto de você está conhecendo toda a sua trajetória, todos os dias que você chora, todos os dias que você se desespera, todos os dias que você cai, que você fracassa. E às vezes, por amor, essa pessoa não quer te ver nesse lugar. Então ela começa, ao invés de te incentivar a ficar nesse lugar, a te criticar para que você saia dele, porque inconscientemente ela acha que ela está te protegendo. Então não leva isso pro pessoal, meu marido não quer me ver crescer, minha mãe não quer me ver crescer, meu pai não quer me ver crescer, meus amigos não querem me ver crescer. Às vezes simplesmente eles não estão conseguindo entender e compartilhar do seu sonho, o quão grande ele é, qual que é a sua trajetória. E tá tudo bem nisso,
Mas se você se prender a esse medo de ser criticada, você vai deixar de realizar os seus sonhos, depois a sua resposta vai ser tipo essa. Por que você não fez isso? Ah, porque minha mãe não deixou. E aí você vai ter deixado de realizar um puta de um sonho, porque você tava com medo de ser criticada. Ô, bonita, não faz isso com você, não. Uma outra passagem super interessante que ele vai trazer dentro dos diálogos é da importância de você juntar mais de uma mente para poder pensar, e quando você consegue alinhar o seu pensamento de prosperidade com uma outra mente de prosperidade, vocês ficam mais fortes de serem penetrados por esse eu da escassez ou de serem manipulados pelo diabo. Ele deixa muito claro isso, que quando você consegue associar, né, mentes, que ele chama de mastermind, você se fortalece e aí você tem mais probabilidade de prosperar. A gente já falou isso em outro determinado momento sobre a importância de se ter conselheiros, a importância de se ter mentores, a importância de se sentar em uma mesa onde você vai ter a capacidade de conversar sobre o seu negócio com outras pessoas que vivem disso, que escolheram isso para a vida delas, que têm sonhos grandes e que estão entendendo como é que elas vão realizar. Vocês se colam, vocês entendem como a mente uma da outra funciona, vocês se inspiram mutuamente e juntas vocês tendem a crescer de uma forma muito mais rápida. Ao mesmo tempo, a chamada que eu quero fazer aqui é que se você não escolhe as pessoas das quais você quer conviver, isso pode parecer muito pesado, mas se você decide continuar andando só com os amigos do barzinho, só com os amigos do trabalho que reclamam de tudo que fazem, né? Só com aqueles familiares que estão o tempo todo falando sobre escassez, que não tem isso, que a vida tá difícil, que o mercado tá difícil, que profissão tal não ganha dinheiro, que isso não dá dinheiro, enfim, você tá se permitindo ser contaminada por essas informações e você vai abrir espaço para o eu da escassez passar mais tempo dentro da sua mente. Então entenda sobre isso. Colar duas mentes que são extremamente inteligentes, que estão focadas na prosperidade, que querem fazer as coisas acontecerem, é extremamente interessante para você. Então procura as mesas que você vai sentar. Procura as pessoas das quais você vai conversar sobre o seu negócio e sobre a sua vida. E entenda quais vão ser os conselhos que vão vir desse lugar. Se eles vão te alavancar ou se eles vão te jogar para baixo. Ao mesmo tempo, pode ser que o seu ambiente esteja completamente contaminado de pessoas que vivem a escassez. E aí, ao invés dessas pessoas te alavancarem, elas estão puxando para baixo. Isso é muito importante de você compreender, porque isso vai ter um peso muito grande com relação ao resultado das suas conquistas ou dos seus fracassos, justamente por causa do medo de ser criticada. Então, se você tá num lugar cheio de pessoas que são medianas, que não têm a capacidade de lidar com as suas finanças de um jeito saudável, você tende a repetir os mesmos hábitos delas, porque você não quer ser criticada por elas. Então, você precisa pertencer, e para pertencer, você vai ter que fazer igual. Se você está num lugar onde as pessoas são prósperas e abundantes, da mesma forma, você não vai querer ser criticada por elas. Você vai querer pertencer a elas, então você vai começar a tomar atitudes que são parecidas com as delas para que vocês caminhem juntas. É a mesma ação, só que elas são alimentadas por pensamentos diferentes. Pensamentos de escassez e pensamentos de prosperidade. Vai dar o mesmo trabalho, só que aqui, ó, na escassez, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai ficar cada vez mais perdida, cada vez mais frustrada, cada vez mais alienada da sua própria vida e da sua própria capacidade de produzir coisas ricas. Aqui, você vai crescer, você vai prosperar, você vai conquistar bens materiais, você vai conquistar sonhos, você vai construir coisas grandiosas. Escolhe o lugar onde você quer estar, porque assim como você escolhe os seus pensamentos, você escolhe as pessoas que estão à sua volta, ok? Não ignore isso. E aí, olha que interessante, o próprio diabo, né, quando o autor pergunta para ele qual o primeiro passo que um alienado deve dar para quebrar esses hábitos que os prendem à escassez, é justamente um desejo ardente de modificar um hábito.
assim que começa tudo, eu tô insatisfeitíssima com os meus resultados. O que eu preciso fazer? Eu preciso mudar o meu hábito. Às vezes eu ainda não sei nem como, mas o fato de eu desejar mudar é o primeiro passo para que eu de fato modifique o meu hábito. E ele diz que normalmente essas pessoas que têm dificuldade em modificar os seus hábitos são pessoas que são indiferentes em relação à vida. Olha que triste isso. Geralmente elas têm falta de ambição, elas são medrosas, elas têm falta de definição de um propósito e elas perdem o tesão de viver. Então olha que interessante. Para que você não perca o tesão pela sua vida, você precisa ter um propósito todos os dias ao acordar, que vai ser o seu propósito de vida, a coisa maior que você tem para poder executar enquanto está nessa jornada. Você vai usar o seu servir para comunicar o seu propósito de vida. É uma colazinha. Você enquanto pessoa, você enquanto negócio, vocês precisam estar alinhados. O seu propósito de negócio não pode passar por cima do seu propósito de vida. O seu propósito de negócio, ele vai servir ao seu propósito de vida. O seu negócio passa a ser uma ferramenta, um meio de como você vai colocar o seu propósito no mundo. Ele deixa muito claro que você precisa ter um propósito, que você precisa ter ambição e que você precisa se afastar do seu medo, você precisa se abastecer de coragem. Essas são as ferramentas que vão te levar a transpor o seu hábito que estava te levando à inalienação e a te ajudar a construir hábitos que são muito mais prósperos, ok? Então se atente a isso, não dá para ter uma vida morna. E eu vou te confessar aqui que esse é o meu maior medo. Eu sempre fui movida pela intensidade, pela profundidade das coisas que eu faço com a minha própria vida. E o meu maior medo era ser morna. Era ser mediana, era perder o tesão de viver, sabe? Vai fazendo as coisas. Então, se você tá nesse lugar de se sentir desanimada, né, de se sentir desiludida com a vida, de achar que é só isso mesmo, que não tem nada de maior que você possa fazer, começa a olhar para isso, porque isso é uma grande porta que você tá abrindo para que o seu eu da escassez permaneça aqui e comprove, né, a sua forma de ver a vida, que é isso mesmo. Que não tem nada de interessante para você fazer por aí. O diabo vai contar pra gente que a pobreza é uma forma de doença, justamente porque ela vai fixar os pensamentos das pessoas, né? No básico, na necessidade, no medo de não comer, no medo de não sobreviver, no medo de não ter as coisas, então no medo de viver na escassez. Mas exatamente esse medo da pobreza é justamente o que te faz ficar fixado nela e é justamente o que te faz se afastar da prosperidade. Por isso que ele usa a pobreza como sendo uma doença. E ele vai dizer que a mente das pessoas, né, que tem medo da pobreza, elas vão atrair cada vez mais pobreza. E se a mente da pessoa que deseja riqueza e espera por essa riqueza e se coloca em movimento para conquistar essa riqueza, ela atrairá os equivalentes físicos, ou seja, né, tudo aquilo que você consegue realizar de forma material para a sua vida. Então, bonita, de novo ele está deixando muito claro que você tem a autonomia de alimentar o eu que você escolher, seja o eu da escassez ou seja o eu da prosperidade. E você vai fazer isso a partir do momento que você conhecer quais são as suas crenças, quais são as suas limitações, quais são os seus preceitos, o que é que está escondido dentro da sua mente que ao longo do seu dia lhe faz ter medo de ser pobre ou que lhe faz desejar ser próspera e se colocar em movimento para isso. Você vai entender como que você vai alimentar o eu da escassez ou o eu da abundância a partir do momento que você entender como que a sua mente funciona. Quais são os pensamentos que estão por aí. Por isso que é tão importante você se auto-observar, você se autoconhecer. Porque a partir deste lugar, você consegue fazer escolhas que são mais assertivas. Combinado? E aí, ele traz aqui uma frase que eu acho genial, que é uma frase bíblica, que diz que
o que quer que um homem plante, ele colherá. Por isso que a gente precisa sair do automático e começar a olhar para todas as escolhas financeiras que a gente faz ao longo da nossa vida, sejam elas pequenas ou sejam elas grandiosas. É exatamente através das nossas escolhas que a gente vai compreender como é que a gente está alimentando a nossa mente ao longo da nossa vida e como é que a gente pode escolher fazer diferente. Então, sim, né, a gente colhe aquilo que a gente planta, mas a gente pode decidir fazer uma plantação diferente para que a gente colha frutas, legumes, verduras diferentes, ok? Você pode diversificar a sua plantação, você pode testar outras coisas para que você entenda se aquela colheita vai ser mais frutífera para você, mais próspera e mais abundante, ou se ela vai te manter nos seus lugares de escassez. Mas para isso você não pode ter medo de testar coisas diferentes. Porque se você não fizer coisas diferentes, se você não se permitir fazer coisas diferentes, se você não abrir medo da crítica, você vai continuar sempre plantando e colhendo a mesma coisa. Desde o dia que você nasceu até o dia que você morreu, ok? Então, se atenta para isso, tá? E aqui é uma outra chamada que eu quero fazer de uma frase de efeito que a gente escuta muito, que você é aquilo que você faz. E o diabo vai fazer uma chamada aqui extremamente interessante e que a partir dos nossos ensinamentos aqui ela vai ficar muito óbvia, mas pode ser que até esse momento você não tenha parado para fazer essa reflexão. Mas na realidade você não é o que você faz, você é o que você pensa. Porque ele vai deixar muito claro que os seus pensamentos vêm antes dos seus atos. Por isso que a gente precisa tanto pensar nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. Por isso que é tão importante a gente sair do automático. E por isso que lá na Mente Acima do Dinheiro eu usava a expressão de que o macaco era o seu melhor amigo. Quando você começa a compreender o que está na sua mente, quais são as suas emoções, e quando você começa a trazer clareza para isso, sair do automático, você ganha a possibilidade de reconstruir os seus pensamentos, de reestruturar as suas emoções. E a partir de então você vai conseguir fazer escolhas que são mais coerentes com aquilo que você quer construir e aí de fato você vai conseguir realizar. Então por isso que ele faz essa chamada de que você não é as suas ações, mas que você é os seus pensamentos. E eu, Naito, estou acrescentando emoções. Então para mim você não é as suas ações, você é os seus pensamentos e as suas emoções, porque é exatamente isso que vai te levar a agir, que vai te levar a movimentos. Então presta atenção. Para ele, todos os atos seguem os pensamentos. Não existem feitos sem antes ter havido um padrão de pensamento que o antecedesse. E ele completa com os pensamentos dominantes, que são aqueles que uma pessoa mistura com as emoções, desejos, esperança, fé, medo, ódio, ganância, entusiasmo. Eles não têm apenas a tendência de se tornarem o seu equivalente físico, como estão fadados a se tornarem o seu equivalente físico. Quando o autor usa equivalente físico, seria equivalente, ao mesmo significado de materializar coisas. Então o autor deixa muito claro que você não vai materializar nada na sua vida, você não vai construir nada na sua vida que não tenha passado primeiro pelos seus pensamentos. Por isso que é tão importante você acreditar que você é capaz de fazer, porque aí você vai ter a possibilidade de se colocar em movimento, agir e concretizar, porque se você determinar que você não é capaz de fazer nos seus pensamentos, você pode colocar o esforço que você quiser aqui, nas suas ações, que de fato nada vai ser materializado, nada vai se transformar, vai ter o seu equivalente físico, porque você já decidiu mentalmente que você não é capaz de construir aquilo. Interessante, né? Esse ponto de vista. Já curtiu essa aula? Já se inscreveu nesse canal, ô bonita? Já ativou o sininho para você receber um e-mail meu todas as vezes que eu estiver colocando vídeo novo aqui? Eu já cansei de falar que é você quem vai decidir qual é o eu que você quer alimentar. Se é o eu da prosperidade, se é o eu da escassez. Eu entendo que essas aulas aqui estão a servir do seu eu da prosperidade. Então, continuar assistindo, curtindo, deixando um comentário para mim aqui,
para que a gente possa trocar ideia, né? E juntar mentes que estão interessadas em prosperar, para a gente ir finalizando, né? E finalmente eu poder te entregar quais são os princípios que o próprio diabo descreve como formas que, se você aplicar na sua vida, você vai se afastar dele, ou seja, vai afastar do eu da escassez. Eu quero fazer mais uma chamada aqui sobre oportunidades. Então presta atenção aqui. De acordo com o diabo, crises econômicas e mundiais, elas quebram os hábitos dos homens em todas as partes do mundo e redistribuem as fontes de oportunidade em todos os setores da vida. O que acontece é que o álibi do alienado sempre vai ser de que não existem novas oportunidades no mundo, enquanto que os não alienados não vão esperar que as oportunidades sejam criadas, eles vão criá-las. E aí, eles criam essas oportunidades de acordo com os seus desejos e necessidades. Então, vamos lá. É importante a gente pensar nisso que o autor está trazendo para a gente sobre oportunidades, pelo seguinte: eu tenho várias clientes de ramos diferentes dentro das mentorias financeiras e normalmente eu escuto de uma cliente que o mercado tá difícil demais para ela, que o mercado mudou e que ela não tá conseguindo mais vender aquilo que ela vendia antes, que o faturamento dela caiu, enfim. E eu vou atender uma outra cliente que é do mesmo ramo e ela me traz uma perspectiva muito diferente. O mercado mudou e a partir de então eu escolhi fazer isso e agora eu tô colhendo isso, o meu faturamento triplicou, quadruplicou. Mesmo mercado, pontos de vista diferentes. Uma tá usando o álibi de que não dá para criar coisas novas, de que as coisas não acontecem para mim, de que o meu mercado é muito ruim, de que a minha área não dá dinheiro, e a outra pessoa que está na mesma área está criando as oportunidades, está cavando as oportunidades dela. Então ela está criando uma nova forma de entregar o seu serviço, criando produtos novos, se conectando com outras pessoas e o faturamento está crescendo cada vez mais. É tudo uma questão de mentalidade. Agora, maravilhosa, de fato a gente vai finalizar essa aula aqui linda e maravilhosa, onde eu vou te contar quais são, então, o tal dos princípios que o próprio diabo está contando pra gente, que se a gente aplicasse, estaríamos livres dele. Então vamos lá, só pra gente recapitular o que a gente entendeu aqui de importante nessa aula. Ele trouxe 4 ferramentas que ele entende que são as mais importantes, que ele usa para te manipular, para abrir uma portinha, para instaurar o medo em você e para que ele vá ocupando cada vez mais espaço dentro da sua mente até que você desista. As 4 ferramentas que ele trouxe foi a bajulação, fracasso, propaganda e suborno. Ele contou pra gente também que existe uma cola universal que vai te prender e vai te fixar neste lugar, né? Junto à escassez, que são os hábitos. Quanto mais você vai repetindo seus hábitos ao longo da sua vida, mais você entra no automático e mais você fica presa àqueles resultados que você tem que já são insatisfatórios. Ao mesmo tempo, ele conta pra gente que quebrar um hábito é justamente aquilo que vai te fazer descolar do diabo e conseguir acessar outros lugares de prosperidade, ok? E aí ele vai finalizar contando pra gente quais são os princípios que, se você aplicasse na sua vida, contribuiriam para que você quebrasse esses hábitos e construísse hábitos da prosperidade. Então vamos lá, o primeiro princípio que ele traz é: pense por si mesma em todas as ocasiões, criatura. A gente tá falando isso o tempo todo. Eu não vou cansar de dizer que o que eu trago aqui para vocês, além de conhecimentos, é provocações. E que ao final dessa jornada eu não quero que você pense igual a mim. Eu não quero que você pense igual ao autor do livro. Eu quero que você tenha a capacidade de elaborar, né, os seus próprios pensamentos, os seus próprios argumentos, ok? E se você tiver a fim de conversar comigo, eu adoro argumentar, eu adoro escutar outros pontos de vista, eu acho que isso
faz com que a gente cresça cada vez mais. Então, deixa um comentário aqui para mim e vamos conversar. Segundo princípio que ele traz: decida definitivamente o que você quer da vida. Então, crie um plano de ação para alcançá-lo e esteja disposto a sacrificar todo o mais, se necessário, antes de aceitar uma derrota permanente. Propósito: organização, planejamento e estratégia para poder chegar nele. Você vai fracassar algumas vezes, mas você não vai desistir, porque isso é algo extremamente importante para você. Terceiro ponto: analise as derrotas temporárias, não importando de qual natureza ou causa, e extraia dessa derrota a semente de uma vantagem equivalente. É justamente o que o autor fez ao entrevistar mais de 25 mil pessoas fracassadas. Ele entende a partir do fracasso delas o que ele não deveria fazer, e isso se torna uma vantagem competitiva, porque ele não precisa cair no mesmo buraquinho que as outras pessoas caíram. Então ele vai sair lá na frente com muito mais velocidade, com muito mais bagagem e maturidade para fazer as suas escolhas financeiras. Quarto: esteja disposto a prestar um serviço útil equivalente ao valor de todas as coisas materiais que você demanda na vida. E não se esqueça de que deve prestar o serviço primeiro para depois receber o valor equivalente. Então vamos lá. Se os meus sonhos são grandiosos e se eu vou precisar de dinheiro para construí-los, eu preciso adequar o meu modelo de negócio para que ele me traga o faturamento necessário para que eu construa os meus sonhos. É o que eu chamo de uma empreendedora vanguardista. Quem faz a minha mentoria sabe que existe a empreendedora avestruz, que é aquela que enfia a cabeça dentro do buraco, está preocupada só em fazer dinheiro, em lotar a agenda, dando descontinho, fazendo precinho, não vai conseguir prosperar nunca na vida, porque ela está alimentando o eu dela da escassez. Existe a empreendedora romântica, que ela acredita falsamente que ela está alimentando o eu dela da prosperidade, então ela só pensa em alto ticket, em vender caro, que não sei o que tem, não cria estratégia, não cria planejamento, não consegue colocar dinheiro dentro do negócio dela, fracassa e desiste de empreender. E existe a empreendedora vanguardista, que é exatamente aquela que conseguiu alinhar negócio e vida pessoal, que conseguiu construir um negócio que é sustentável, que é estratégico, que vai levar ela ao faturamento que ela deseja para que ela consiga construir as coisas que ela quer na vida dela. Seja uma empreendedora vanguardista, ok? Quinto passo: reconheça que o seu cérebro é um aparelho receptor que pode ser sintonizado com seu eu da escassez ou com seu eu da abundância. É você quem decide. Sexto: reconheça que o seu grande ativo é o tempo. Organize seu tempo de tal forma que nada dele seja desperdiçado. Por isso que eu bato tanto na tecla de que você tem que ter um negócio sustentável. Não adianta você querer lotar a sua agenda, você se enfiar às 6 horas da manhã no trabalho e só sair à meia-noite. Isso não te leva à prosperidade. Isso te leva à escassez, à doença, à perda de tesão na vida, a fracassos, a erros. Você precisa ser estratégica com o seu tempo. E isso faz parte de um negócio que seja sustentável. Então aprende a olhar isso. Aprende a usar o seu tempo de forma que você seja monetizada corretamente, que você tenha espaço para se nutrir, para se preencher, para fazer as coisas que são importantes para você. E quando você aprender que isso tudo cabe dentro da sua rotina de 24 horas, sem enlouquecer, sem ter que acordar às 5 horas da manhã, sem ter que trabalhar enquanto os outros dormem, você vai aprender a gerir o seu negócio e principalmente a usar o seu tempo de forma abundante e estratégica. Sétimo passo: reconheça a verdade de que o medo geralmente é um preenchedor de espaço que o diabo utiliza para ocupar a porção disponível da sua mente. Quanto mais medo, mais espaço ele ocupa. Quanto mais espaço ele ocupa, mais você está alimentando o seu eu da escassez. E que o oposto disso seria ter uma fé inabalável na sua capacidade de fazer a vida fornecer o que você quiser dela. Lembra que a gente já falou que o eu da prosperidade não conhece limites? Para ele tudo é possível?
Você que escolhe. Você quer alimentar esse eu que não conhece os limites ou você quer alimentar o eu da escassez? 8º, quando rezar, não implore. Peça o que você quer e insista exatamente nisso, sem substitutos. Então, maravilhosa. Rezou, agradeceu por aquilo que você já tem, né? Tá focada na sua abundância, sem desespero. Porque quando você entra no desespero, quando você entra no implorar, você está alimentando o seu eu da escassez, ok? Tá tudo bem pedir, tá tudo bem desejar alguma coisa, mas a partir do momento que você entra no lugar de implorar, você tá dizendo que você não tem isso, que você tá muito desesperado por isso, então você tá alimentando o seu eu da escassez. 9º, nunca aceite da vida qualquer coisa que você não queira. Se aquilo que você não quer temporariamente vem à força para você, você pode recusar em aceitá-lo. E isso abrirá espaço para você trazer as coisas que você realmente quer. Nós vamos dar um passo aqui atrás, porque aquela pessoa que não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Então, o que o diabo está lhe dizendo é: não aceite aquilo que você não quer da vida. Você tem capacidade de conseguir aquilo que você quer da vida. Desde que você tenha estratégia, planejamento, que você recuse o que você não quer, para que abra espaço para que você receba aquilo que você quer. Tá fazendo sentido? Só que você só vai conseguir aplicar nessa vida a partir do momento que você souber o que você quer. Então você precisa ter propósito, você precisa ter metas, você precisa ter sonhos, você precisa criar uma estratégia para poder chegar a eles. E se no meio do caminho você for distraída com alguma coisa que você não quer, não aceite. Mas para isso você precisa ter clareza do que é que você quer da vida. E por último, né, o 10º passo, seus pensamentos dominantes atraem através de uma lei definitiva da natureza, pela rota mais conveniente e curta, a sua contrapartida física, ou seja, a materialização daquilo que você pensa. Seja extremamente cuidadosa com o foco dos seus pensamentos. Fala pra mim se esse capítulo não foi maravilhoso. Genial! Aqui tá lotado de aprendizado. Eu espero que seu caderninho tenha ficado cheio, que a sua mente esteja borbulhando e que você vai decidir sair do automático, se provocar a questionar, a pensar, a pesar os prós e os contras todas as vezes que você decidir fazer uma escolha financeira, seja ela pequena ou grandiosa. Tá bom, maravilhosa? Então, antes da gente se despedir, curte essa aula bonita. Deixa um comentário para mim que eu quero entender o que é que tá passando nessa cabeça. Se ela tá sendo alimentada pelo eu da escassez ou se ela tá sendo alimentada pelo eu da prosperidade. Se inscreve no canal, bonita, para você não perder os meus conteúdos, ok? Inclusive para você ficar sabendo quando a próxima aula estiver no ar. Então é isso, maravilhosa. A gente se vê na próxima semana.